Fala investidor, eu sou o Alex, esse é o canal Pingado na Bolsa. Hoje a gente vai conferir aqui o relatório gerencial do BCIA11, o relatório que saiu agora no mês de setembro, então fica ligado aí até o final do vídeo para todas as informações sobre esse fundo. Bom, antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda e também curtir o vídeo que ajuda bastante aqui na divulgação do nosso trabalho. E sobre o BCIA11, o objetivo principal do fundo é a obtenção de renda através da aquisição de cotas de fundos imobiliários, os FIIs, certificados de recebíveis, CRIs, letras hipotecárias, LHs, e letras de crédito imobiliário, as LCIs. O ticker do fundo é BCIA11. Ele teve início lá em 19 de maio de 2015. Então é um fundo relativamente antigo, aí já tem 7 anos basicamente. São 3.719.000 cotas que esse fundo tem, 14.343 cotistas. Comenta aí para mim se você é um cotista do fundo ou não. O gestor é a Bradesco Asset Management, a administradora é o Banco Bradesco, e o fundo tem duas taxas aqui, a taxa de administração de 0,5% ao ano e a taxa de performance de 20% sobre o QCD do IFIX. Patrimônio líquido do fundo aqui está de 403 milhões de reais, o valor da cota patrimonial a R$ 108,55 e a cota mercado R$ 91,38. Então a gente vê aqui a relação da cota mercado com o patrimonial 0,84 vezes e a liquidez média diária do fundo aqui R$ 400 mil. A distribuição de rendimento foi de 74 centavos por cota no último mês e de R$ 8,23 por cota nos últimos 12 meses. Bom, e o desempenho aqui, o IFIX fechou com alta de 5,76% no mês de agosto, uma valorização acumulada de 6,11% em 2022. O retorno em dividendos do IFIX ficou em 10,6% ao ano em agosto de 22 versus 12% em julho de 22, uma diferença de 4,7 pontos percentuais em relação à NTN-B 2035. Essa queda no retorno em dividendos do índice deve-se principalmente ao impacto da deflação nos rendimentos pagos por parte dos fundos de CRIs, além, é claro, da alta do preço nas cotas aqui dos fundos imobiliários. Os fundos do segmento de tijolo, como os de laje, shopping centers e agências, puxaram a alta do IFIX, já que os fundos detentores de imóveis são os mais favorecidos por uma potencial queda dos juros. Por outro lado, os fundos de CRIs tiveram o pior desempenho setorial, pois são os que menos se beneficiam de um cenário de juros e inflação mais baixos, até porque eles são títulos de dívida, né? São fundos imobiliários que investem em títulos de dívida, os CRIs. Então, se você tem um IPCA menor, uma Selic menor, por exemplo, um CDI menor, esses fundos tendem a ter um rendimento menor também. Bom, e aqui o comentário da gestão. No mês, os destaques positivos da carteira do BCIA em termos de retorno frente ao IFIX foram a alocação em lajes corporativas e shopping centers e a boa seleção de galpões logísticos. Por outro lado, a contribuição negativa veio de o fundo não possuir alocação em fundos e agências. A cota patrimonial aqui do BCIA apresentou uma valorização de 6,62% comparada a 5,76% do IFIX, com desempenho superior ao índice de 0,86%. Bom, e aqui no ano, a cota patrimonial do BCIA acumula uma valorização de 7,96% comparada a 6,11% do IFIX, uma performance superior ao índice de 1,84%. Com fundo de fundos, o mais normal é a gente realmente comparar com o IFIX, porque aí você tem uma medida aí se o fundo está tendo uma performance melhor do que se você tivesse, caso investisse passivamente aí na estratégia do IFIX, por exemplo. Já a cota de mercado do BCIA encerrou agosto em R$ 91,38, com retorno total que considera tanto a variação da cota no mercado secundário quanto os rendimentos pagos pelo fundo de 10,7% no mês e de 13,6% no ano. A liquidez média diária aumentou e atingiu R$ 400 mil em agosto. Ainda assim, pelo menos para mim, tá, eu considero uma liquidez relativamente baixa aqui. Eu prefiro fundos que tenham uma liquidez um pouquinho maior, ali em torno de 1 milhão, 2 milhões de reais por dia. Bom, o duplo desconto, como a gente já viu para alguns outros fundos de fundos aqui, o BCIA não é diferente, tá? A cota patrimonial ficou em R$ 108,55, a cota mercado R$ 91,38. Então, se o investidor comprar em bolsa todos os fundos imobiliários que o BCIA possui em carteira, eles teria que gastar aí R$ 108,55, mas esse investidor pode ter acesso a essa mesma cesta de fundos imobiliários comprando uma única cota do BCIA por R$ 91,38 na bolsa, com desconto de 16%. Além desse desconto aqui, a carteira de fundos imobiliários do BCIA estava sendo negociada a um múltiplo P sobre VP aqui, preço sobre valor patrimonial de 0,95 vezes no fechamento do mês, ou seja, o valor de mercado dos fundos que compõem a carteira do BCIA está com desconto médio de 5% em relação aos seus valores patrimoniais, sendo que os fundos de tijolo estão com desconto médio maior, aí mais ou menos de 10%.
Então, dessa forma aqui, o BCIA conta hoje com um desconto total de 20%, considerando essa dupla camada de descontos. Então, além desse desconto de 16% da cota de mercado para a cota patrimonial, os fundos em que o BCIA investe estão com desconto médio de 5%, comparando seus valores de mercado e patrimônios líquidos. Bom, a composição setorial da carteira do BCIA encerra o mês da seguinte forma aqui, então, 42% recebíveis imobiliários, 23% lajes corporativas, galpões logísticos com 17%, shopping centers com 11% e outros aqui com 7%. Em agosto, eles optaram por reduzir a alocação em fundos de recebíveis imobiliários, aumentando a posição em fundos de tijolo, tendo em vista a maior visibilidade sobre o fim do ciclo de alta da Selic. Então, a alocação em fundos de CRI foi para 42% em agosto, saindo ali de 47% do patrimônio líquido em julho de 22, e eles aumentaram a posição em segmentos como varejo, galpões e shopping. Aqui a gestão continua com o comentário, então, apesar dessa redução, a posição em fundos de recebíveis imobiliários continua relevante, como uma forma de proteção para as incertezas e volatilidade do cenário, os quais eles mencionaram no início do relatório. E também sobre a carteira de fundos de CRIs, eles optaram por manter uma maior alocação em fundos com ativos em CDI. Isso porque as próximas distribuições de rendimentos dos fundos com CRIs indexados ao IPCA devem ser impactadas pelo IPCA muito baixo ou negativo projetado para os próximos meses. Como é que foi o resultado caixa e rendimentos? Então a gente teve aqui o resultado do BCIA de 72 centavos por cota, 93 centavos aqui por cota recebidos como rendimentos de fundos imobiliários, 5 centavos gastos em despesas operacionais, 16 centavos em perdas nas vendas dos ativos. Os rendimentos a serem distribuídos aos cotistas do BCIA foram de 74 centavos por cota. Nos últimos 12 meses, o fundo distribuiu R$ 8,23 por cota, que dá um dividend yield médio aqui de 9% ao ano, considerando a cota de mercado do fechamento do mês. Aqui eles continuam com as perspectivas, então, como eles comentaram nos últimos relatórios, uma maior visibilidade no final do ciclo de elevação da taxa Selic seria um gatilho para um ajuste da alocação da carteira entre fundos de CRI e tijolo. Em agosto, eles realizaram essa primeira movimentação, levando a exposição a fundos de CRI para 42% do patrimônio líquido. E qual que é o próximo passo? Vai ser aguardar o controle e queda da inflação, que vai possibilitar o início do ciclo de redução da taxa de juros pelo Banco Central. Essa visibilidade desse momento deverá trazer uma nova rodada de valorização das cotas do fundo de tijolo, que apesar da alta recente ainda estão sendo negociadas com desconto, na visão da gestão aqui. Então aqui, apesar do otimismo observado em agosto, as incertezas ainda são relevantes tanto no plano local quanto internacional, e a gente ainda deve observar uma volatilidade nos próximos meses, o que nos faz aí, a gestão, manter uma parcela relevante da carteira alocada em fundos de CRIs que são mais defensivos. E por fim, eles reforçam aqui que os fundos imobiliários são uma classe de ativos que deve estar presente em um portfólio diversificado, pois confere proteção contra a inflação, geração de renda através dos rendimentos periódicos isentos de imposto de renda e possibilidade de ganho de capital no médio e longo prazos. Se você investe em fundos imobiliários já, comenta para mim aí qual que é a sua perspectiva com relação a esse mercado nos próximos meses. Aí, se você também está mantendo um pouco mais aí de fundos de CRI, ou se você já tem comprado mais tijolo, como é que está sendo aí a gestão da sua carteira? Bom, aqui a gente tem o fluxo de caixa do fundo no mês de agosto, 2 milhões e 800 aqui de receitas, 3 milhões e 400 aqui de rendimentos de fundos imobiliários, uma perda aqui de 591 mil reais de capital, 184 mil reais de despesas, um resultado líquido de 2 milhões e 600 mil reais, um resultado distribuído de 2 milhões e 700. Eles distribuíram um pouquinho acima aqui, mas no ano a gente pode ver que está dentro, está abaixo, tá? O resultado líquido foi de 21 milhões e meio, mais ou menos, de reais, distribuíram 21 milhões e 86 mil reais. 74 centavos por cota distribuídos aqui no mês de agosto. E com relação à distribuição, a gente vê que lá em setembro de 2020 eles distribuíram 60 centavos por cota, aumentaram esse patamar para 64 centavos por cota durante vários meses aqui, desde janeiro de 21 até dezembro, mais ou menos, janeiro de 22, e depois aumentaram novamente aqui em fevereiro para 68, 71 e agora 74 centavos ali desde mais ou menos maio de 2022, distribuídos pelo BCIA11. O dividend yield da cota patrimonial aqui nos últimos 12 meses e o dividend yield 12 meses cota mercado, a gente vê que a cota patrimonial está pagando 7,6%, enquanto que a cota mercado 9%. Aqui a gente vê também a cota patrimonial versus cota de mercado, então a cota patrimonial tem se mantido sempre aí acima da cota mercado e acima de zero também, inclusive, enquanto que a cota mercado tem sofrido um pouquinho aqui. Então a gente vê que o deságio está bem grande realmente aqui, beirando ali os 15, 20%. Bom, alocação da carteira 99% em fundos imobiliários, 1% em CRI, não tem nada de caixa ao fundo.
E as maiores posições aqui, KNCR com 7,3%, PVBI com 5%, HGCR com 4,8%, XPML com 4,6%, JSRE com 4,3%, RCRB com 4,3% também, BRCO também 4,3%, LVBI com 4%, HGRI com 3,7% e o MCCI com 3,5%. Aqui a gente vê a exposição setorial dos fundos imobiliários do BCI a 11, então 41,8% em CRIs, lajes corporativas 22,9%, 16,9% galpões, 10% aqui em shopping centers e os demais aqui, universidades com 3%, misto com 2%, varejo com 1,5% e agências com 0,4%. É isso por hoje, esse foi o vídeo sobre o BCI A11, espero que tenha sido útil para você. Se foi útil, considere curtir o vídeo, assina o canal para não perder os próximos vídeos que a gente vai publicando por aqui. Também compartilhe o nosso canal com quem possa ter interesse nesse tipo de assunto. Eu agradeço pela sua visualização, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!